A Revolução Farroupilha. Uma breve história. Travada principalmente na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, a guerra também alcançou parte de Santa Catarina. Este movimento de natureza regionalista, republicana e federalista surgiu de descontentamentos econômicos, políticos e sociais. Teve como protagonistas estancieiros, militares, intelectuais e o povo gaúcho em geral. A revolta teve causas profundas e variadas, refletindo tensões entre o poder central do Império do Brasil e as elites regionais, especialmente diante de políticas fiscais que afetavam diretamente a economia sulista, baseada na pecuária e na exportação de charque. Apesar de derrotados militarmente, os farroupilhas conseguiram importantes concessões e influenciaram fortemente a formação da identidade sul-rio-grandense. Contexto histórico do Brasil no século XIX, o Brasil Império após a independência do Brasil em 1822. O país foi organizado como uma monarquia constitucional sob Dom Pedro I. Em 1831, com a abdicação do imperador, iniciou-se o período regencial, durante o qual o país enfrentou diversas revoltas em várias províncias. Essa instabilidade refletia os conflitos entre o centralismo da corte e os anseios de autonomia das províncias. O sul do Brasil, especialmente o Rio Grande do Sul, era uma região peculiar, distante do centro político, com economia voltada para pecuária e comércio com prata, possuía uma elite preocupada com os altos impostos e a falta de representação no poder central. As causas da revolta farroupilha. 1. Questões econômicas. A principal queixa da elite gaúcha era de ordem econômica. O Rio Grande do Sul era o maior produtor de charque, carne salgada e seca essencial na alimentação dos escravos no Brasil. No entanto, o charque gaúcho enfrentava a concorrência do charque importado do Uruguai e da Argentina, que tinha menor taxação do governo imperial. Os produtores locais sentiam-se prejudicados, pois além de pagarem altos impostos sobre sua produção, viam seus produtos perderem espaço no mercado interno. Essa situação resultou em forte insatisfação por parte dos estancieiros, que viam suas fortunas ameaçadas e desejavam mudanças na política fiscal do Império. O governo central, no entanto, não atendeu aos pedidos de aumento de tarifas para os produtos estrangeiros, o que levou os gaúchos à radicalização. 2. Questões políticas e regionais. O Brasil do século XIX era fortemente centralizado. As decisões políticas e econômicas eram tomadas no Rio de Janeiro, e muitas vezes desconsideravam as peculiaridades das províncias. Os líderes sulistas defendiam o federalismo, isto é, a maior autonomia das províncias para decidirem seus próprios destinos. Além disso, havia um sentimento crescente de identidade regional no Rio Grande do Sul, uma cultura própria, moldada pelas lutas fronteiriças, pelo estilo de vida dos gaúchos e pelo contato com os países platinos. 3. Questões sociais. Apesar de liderada por estancieiros ricos, a Revolução Farroupilha contou com o apoio de camadas populares, como peões, ex-escravos, militares e intelectuais, que viam na revolta uma chance de ruptura com o sistema opressor e de melhorias sociais. Muitos esperavam obter terras, liberdade ou prestígio com a vitória da causa farroupilha. A revolução começou em 20 de setembro de 1835, quando os farroupilhas, liderados por Bento Gonçalves, tomaram a cidade de Porto Alegre. O presidente da província, Antônio Rodrigues Fernandes Braga, foi deposto e fugiu. Esse dia se tornou o marco simbólico da Revolução Farroupilha e é celebrado até hoje no Rio Grande do Sul como o Dia do Gaúcho. Os farroupilhas proclamaram a autonomia da província e formaram um governo provisório. Os líderes farroupilhas. Bento Gonçalves da Silva. Figura central da Revolução, Bento Gonçalves era um estancieiro respeitado, militar experiente e defensor do federalismo. Foi o principal líder militar e político da causa farroupilha. Foi preso em 1836 e enviado ao Rio de Janeiro, de onde escapou e retornou ao Sul. Antônio de Souza Neto, em 1836, foi o responsável pela proclamação da República rio-grandense e participou ativamente das batalhas e comandou tropas importantes. Giuseppe Garibaldi, italiano que chegou ao Brasil e aderiu à causa farroupilha, destacando-se pelas campanhas no litoral e pela fundação da República Juliana, em Santa Catarina. Garibaldi depois se tornaria herói da unificação italiana. Davi Canabarro, comandante militar com papel decisivo nos últimos anos da guerra, notabilizou-se pela resistência e por ações estratégicas, como a Marcha para Santa Catarina. Em 11 de setembro de 1836, os farroupilhas proclamaram a República Rio-Grandense em Piratini, com Bento Gonçalves como presidente. O novo estado mantinha a escravidão, mas buscava maior liberdade política e econômica. A capital foi estabelecida na pequena cidade de Piratini, depois transferida para outras localidades. A nova república não foi reconhecida internacionalmente, mas constituiu ministérios,
forças armadas, bandeira, moeda e imprensa própria. Em 1839, com o apoio de Garibaldi, os Farroupilhas expandiram a Revolução para Santa Catarina, tomaram Laguna e fundaram a República Juliana. No entanto, essa república teve vida curta. Foi esmagada pelas tropas imperiais no mesmo ano. Mesmo assim, demonstrou o caráter republicano e expansionista do movimento. A guerra se arrastou por 10 anos, com batalhas, cercos, emboscadas e acordos fracassados. Ambos os lados enfrentaram dificuldades. O Império teve que mobilizar recursos imensos para combater os rebeldes. Os Farroupilhas, por sua vez, sofriam com a falta de armamentos, dinheiro e apoio externo. Entre os principais combates, destacam-se Batalha do Ceival 1836, Vitória Farroupilha que antecedeu a proclamação da República. Tomada do Laguna 1839, importante conquista farroupilha em Santa Catarina. Combate do Porangos 1844. Massacre de tropas negras farroupilhas, por forças imperiais, num episódio controverso e debatido até hoje. Um dos episódios mais marcantes da guerra foi a participação dos lanceiros negros, tropas formadas por escravizados e libertos que lutavam ao lado dos farroupilhas. Muitos acreditavam que a luta traria sua liberdade definitiva. No entanto, no combate de Porongos, essas tropas foram dizimadas num suposto acordo entre os farroupilhas e os imperiais. Fato ainda cercado de polêmicas históricas. A tragédia de Porongos é vista por muitos como uma traição, revelando as contradições do movimento, que apesar de republicano, manteve a escravidão durante todo o conflito. O fim da guerra e a paz de Ponche Verde 1845. Após 10 anos de combates, o cansaço era geral. O Império, agora sob Dom Pedro II, adotou uma política conciliadora. Enviou o Barão de Caxias como pacificador, com poderes para negociar amplamente com os rebeldes. Em 1º de março de 1845, foi assinado o Tratado de Ponche Verde, encerrando a Revolução. Os termos da paz foram generosos. Anistia geral para os farroupilhas, incorporação dos oficiais ao exército imperial, liberdade para os escravos que haviam lutado com os farroupilhas, redução de impostos sobre o charque, nomeação de líderes farroupilhas para cargos no governo da província. Apesar da derrota, os farroupilhas conseguiram vários dos seus objetivos políticos e econômicos, encerrando o conflito sem humilhação. A Guerra dos Farrapos foi fundamental para a formação da identidade cultural gaúcha, a bravura dos combatentes, a bandeira tricolor, os símbolos republicanos e os valores de coragem e liberdade tornaram-se parte do orgulho do Rio Grande do Sul. Embora derrotada, a Revolução Farroupilha foi um dos principais movimentos republicanos do Império, influenciando o pensamento político brasileiro no século XIX. Suas ideias ressurgiriam com força em 1889, com a proclamação da República. 9. O conflito mostrou ao governo imperial a necessidade de diálogo com as províncias. Nos anos seguintes, o Império buscou maior equilíbrio regional, promovendo reformas administrativas e maior participação das elites locais. A Guerra dos Farrapos permanece viva na memória do povo gaúcho. O 20 de setembro é feriado regional, celebrado com desfiles, churrascos, danças e trajes típicos. O MTG Movimento Tradicionalista Gaúcho, criado no século XX, valoriza os feitos da Revolução e cultiva suas tradições. Monumentos, praças e escolas com nomes de líderes farroupilhas são comuns no Rio Grande do Sul. A Revolução Farroupilha também é retratada em filmes, séries, novelas e obras literárias, mantendo-se como uma das passagens mais icônicas da história do Brasil. A Guerra dos Farrapos foi mais do que um conflito militar. Foi uma expressão profunda do desejo de liberdade, autonomia e justiça por parte de uma região que se sentia esquecida pelo poder central. Seus líderes, suas batalhas e seus ideais moldaram o imaginário político e cultural do Brasil e deixaram um legado duradouro, especialmente no sul do país. Ainda hoje, o espírito farroupilha vive na memória do povo gaúcho, como símbolo de bravura, resistência e amor pela terra. Assim se encerra esta breve história da Revolução Farroupilha.